dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Bom dia, Miriam, tudo bem? Bom dia, Débora. Bom dia, Muniz. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É o Fred Goulart. É o que Fred tá hoje aqui, Miriam. É o Fred Goulart. Nossa, eu tô confusa hoje. Não, imagina, que o Muniz sempre tá aqui com a gente também. Essa semana tem o Muniz esteve, né? Feriado, todo, né? Então, é feriado. A feriada é a turma do plantão, né? A turma do Isso plantão, isso mesmo. Miri, vamos falar então de um evento do feriado, 7 de setembro em Brasília. O que a gente mais ouviu e leu a respeito é que foi um evento dentro da normalidade. Queria ouvir você sobre isso. Pois é, e a normalidade de repente pareceu uma grande coisa. O normal passou a ser o motivo de festa e de alívio e de alegria, né? Esse foi o meu sentimento durante o dia de ontem, 7 de setembro, porque em Brasília um desfile normal, em que foi tirado todo o excesso de militarismo que ocupou os últimos anos a festa de 7 de setembro, mas é mais do que isso, porque a festa não pode ser só militar, né? E o Brasil sempre teve esse defeito, na verdade, isso é um defeito antigo que vem do começo da República, muito militarizada essa data. E é como se pertencesse aos militares e não ao país. E isso foi levado a um nível muito mais alto no período da ditadura militar. A data era usada para misturar pátria e regime. Então, era como se fosse a exaltação do regime militar. Então, essa distorção, eu vivi ao longo de 21 anos da ditadura, né? E depois veio um período mais de calmaria, e aí no governo Bolsonaro foi usado sempre para não só fazer essa mistura entre governo Bolsonaro e pátria, como para também ameaçar o país. Os últimos 7 de setembro do governo Bolsonaro foram pavorosos. No dia 21, no ano de 2021, o país ainda estava em pandemia, ele convocou multidões para a rua, fez uma concentração em Brasília, depois em São Paulo, fez discursos muito ruins. Ele comunicou uma coisa que ele não fez, era pura bravata, e não realizou. Ele falou que aquela fotografia ali das pessoas pedindo golpe de Estado, a volta do AI-5, é isso que os seguidores dele pediam, intervenção federal, que ele ia convocar o Conselho da República e mostrar aquela fotografia de para onde o país deveria ir. A gente se esquece de quanto que ele usou essas mensagens meio ambíguas para ameaçar o país. A gente vivia o 7 de setembro em sobressalto. Jornalistas, por exemplo, cancelavam a folga de 7 de setembro. Eu cancelei os últimos 2 anos, porque eu me tirei da folga para ir trabalhar, porque eu achava que estava acontecendo, o que estava acontecendo precisava ser comentado, precisava ser entendido, precisava escrever sobre isso. E ontem eu aceitei a folga oferecida aqui pela CBN e pelos outros órgãos que eu trabalho, e eu pessoalmente passei o dia na Bienal, mas vou falar sobre isso depois. O que eu queria falar é que no 2022 foi pior, porque 2022 era os nossos 200 anos. Ele apropriou, a gente passou um mês falando disso, porque ele transferiu o desfile para o Forte de Copacabana, onde estavam todos os seus manifestantes, e aí fez uma grande manifestação bolsonarista no dia dos nossos 200 anos. Ele vilipendiou e sequestrou os nossos 200 anos de independência. E aí, bom, nada disso aconteceu. Ontem foi um dia normal, foi um desfile normal. O presidente, os militares estavam no palanque, fizeram até um gesto simbólico de juntar as mãos, o ministro Zé Múcio, o presidente Lula e os militares, e estava também o Supremo Tribunal Federal. O que tem que estar é parte da estrutura de poder. E nos últimos 2 anos não houve presença da chefe do judiciário, porque o presidente usou a data para atacar o judiciário, ameaçar o judiciário.
Então ontem foi um dia normal, desfile normal, Zé Gotinha sendo comemorado, junto com os bombeiros, gente que salva vidas, Zé Gotinha e bombeiros, tudo a ver. Então essa coisa foi essa normalidade que a gente comemorou ontem. E em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas quis revisitar essa ideia militarizada, excessiva, e subiu num blindado. Foi uma nota fora do... Foi uma nota que estragou a melodia. Não chegou a estragar a melodia, mas assim, uma nota fora do tom. Ele querendo reviver esse ideal de os militares se apropriarem da data. Débora, Fred. Miriam, a presença do Zé Gotinha também é um componente dessa volta à normalidade. Ele teve todo o protagonismo, desfilou ali em carro aberto. Quer dizer, também ficou essa mensagem de estímulo aí à vacinação, e isso também ajudou, né, a fazer parte desse componente de unidade de volta à vida normal, né? A ideia do Zé Gotinha no desfile eu achei ótimo. Porque o Zé Gotinha precisa ser cada vez mais reabilitado. O Brasil continua com uma sequela daquele problema da campanha anti-vacinação, anti-vacina do governo Bolsonaro, tanto que o Brasil está com a baixa cobertura vacinal em várias vacinas. Isso é muito perigoso, muito, muito perigoso. E tem tido casos de doenças voltando a ameaçar as crianças. E, enfim, é muito perigoso. O Zé Gotinha sendo o símbolo desse Programa Nacional de Imunização que o Brasil tem que recuperar em toda a sua plenitude, né? Isso é importante. Mas deixa eu falar uma última palavrinha sobre o meu dia. O meu dia foi entre livros. E havia um clima, assim, gostoso na Bienal do Rio. Bienal do Rio é um sucesso absoluto, né? Cada vez que acontece é muito sucesso. Eu passei 2 dias da semana lá, mas ontem eu fiquei o dia lá, inclusive num debate sobre a Amazônia. E a própria Bienal quis trazer esse clima, né? Vamos comemorar o 7 de setembro com livros. E isso esse ambiente, era essa mensagem na Bienal do Rio. Então foi realmente um 7 de setembro feliz, sem ameaças de golpe e com livros, Zé Gotinha, mensagens de pacificação. Olha, foi realmente, depois de 4 anos de muito estresse nesse dia, um dia sem estresse, normal, e que a normalidade fique entre nós sempre. É isso aí. Obrigada, Miriam. Boa sexta-feira para você. Bom fim de semana. Até. Bom fim de semana para os dois.